Eu vou fazer assim, eu acho que a gente pode fazer, vai demorar um pouquinho que eu vou fazer a pergunta, vai demorar um tempo para você ouvir, aí eu faço a pergunta, desligo o microfone e aí você responde, beleza? Fazer aqui a primeira pergunta. Bom, Thiago, vamos lá. A primeira pergunta que eu tenho para fazer é a seguinte. Também como é que você entrou nesse mundo de ilustração? Se é alguma coisa que você começou cedo, se foi meio por acaso, se você veio de outra área, como é que é a tua história para chegar na ilustração? Tá. Na verdade, desde pequeno eu gostava de desenhar. Eu sempre conto essa história porque a minha história é uma só, então eu sempre conto a mesma história. Mas eu comecei a desenhar desde pequeno. Meu irmão mais velho já desenhava e eu copiava ele, copiava os desenhos da Disney, da Turma da Mônica. Mas assim, gostava de desenhar e desenhava regularmente, né? Até que quando eu tinha uns 14 anos, eu vi uma caricatura pela primeira vez, do Ike. Ele fazia pra Veja naquela época, a sessão chamava Radar. E aí eu comecei a colecionar as caricaturas dele e a tentar copiar os desenhos dele. Comecei a desenhar pessoas pela primeira vez, que antes eu só fazia uma da Mônica, Disney, umas coisas assim. Comecei a tentar. Eu era muito ruim fazendo isso, mas eu gostei muito quando eu vi. E naquele dia eu pensei, nossa, eu quero aprender a fazer isso. E aí a partir daquele dia eu comecei a desenhar todos os dias. E todos os dias eu pegava a Veja, eu ficava folheando, ficava desenhando. E ia tentando copiar ele e fazendo. E eu considero aquele meu início como ilustrador, porque é a partir dali que comecei a me dedicar mais seriamente, todos os dias, como algo que eu queria aprender, que eu queria fazer. Uma outra coisa também que está sendo perguntada aqui, que é bacana, é o seguinte, como é que foi a tua parceria com o estúdio sueco lá, da campanha da Gillette, o Main Bender? Então, na verdade foi muito legal e desenvolveu bem, assim, quando eu vi a primeira vez, como é essa coisa do estilo, né, como é interessante isso. A primeira vez que eu vi o trabalho deles, eu vi uma animação, eles publicaram e eu quase chorei assistindo, achei sensacional. E eu pensei, nossa, um dia eu quero trabalhar com esses caras, espero um dia poder trabalhar com eles. Fiquei muito fã do estilo que eles estavam desenvolvendo, eu senti que tinha a ver com o meu trabalho, com o que a gente queria fazer no estúdio. Na época a gente ainda não estava fazendo animação. E aí eu vi e achei sensacional e pensei nisso, pô, quero muito trabalhar com eles. E aí simplesmente, uma semana depois, eles me mandaram um e-mail que descobriram meu trabalho na internet e que acharam muito legal e queriam trabalhar comigo. E aí, a partir daí a gente começou a trabalhar juntos, a gente atendeu uma necessidade deles num projeto que eles estavam fazendo, a gente fez alguma coisa de design, de modelagem. Aí eu introduzi o estúdio, meus sócios que trabalham com 3D ajudaram eles no processo, a gente começou a trabalhar junto. E aí quando a gente surgiu o projeto do FCC pra gente fazer, que foi um curta que meu sócio Pedro Conte fez, que chamou a atenção deles. Mais uma vez, ele fez um projeto pessoal, um curta, e esse curta inspirou eles a trabalhar com a gente. Eles montaram a pré-produção deles inicial toda baseada no personagem que o meu colega fez, que o meu sócio fez, o Pedro. E aí eles disseram que queria trabalhar com a gente. A gente não tinha nenhum trabalho comercial. E eles colocaram um projeto bem grande na mão da gente e falaram assim, não, a gente quer trabalhar com vocês. Por um projeto pessoal que a gente tinha feito. E aí a gente convidou o Mind Bender para trabalhar com a gente com a parte de animação. Que não temos muitos animadores no estúdio ainda, a gente dividiu com eles, a gente queria aprender também um pouco mais do processo deles. E aí a gente trabalhou juntos e fluiu muito bem. Meu sócio depois foi pra lá, passou 2 meses com eles. Mas deu tudo certo, assim, a gente gosta muito do estilo deles e a gente incorporou o estilo da gente com o deles, o resultado ficou bem legal, deu uma repercussão bem boa pra gente também. Dentro dessa área de animação, começou a surgir muita coisa legal, e oportunidades boas. Contatos de grandes estúdios de fora que ficaram interessados no visual que a gente desenvolveu e tudo mais. Foi bem legal. Se esse é o teu processo, ou seja, se você precisa do apoio de um lápis e tal, para você observar uma cena e fazer anotações, ou se você faz as anotações mentalmente, ou seja, você observa e consegue guardar isso na cabeça sem nenhum apoio de lápis e caneta e tal. Bom, é isso como eu estava falando, né? O primeiro passo do desenho, na verdade, é o olhar, é a observação. É o que você enxerga que é o que você vai desenhar. É como você percebe que é o que você vai desenhar. Então, aquele poema que fala, né? 1.000 olhos olhando uma pedra são 1.000 pedras, porque cada um vai enxergar de um jeito. Então, eu também concordo com isso. O Frazetta, ele não sei com que mão ele desenhava, mas ele teve uma paralisia na mão que ele desenhava. E aí ele começou a desenhar com a outra mão em pouco tempo, um mês, menos de um mês, ele estava pintando igual com a outra mão.
E aí ele falou isso também, né? A gente desenha com a cabeça, não é com a mão. Então, com o olhar, com a cabeça, com a maneira como a gente percebe. E eu concordo muito com isso. E vejo que a nova geração está muito preocupada com as ferramentas, com quantos layers, que são as perguntas que eu recebo. Quantas camadas, quantos layers, qual brush, qual o tamanho do arquivo. Isso não é importante. Não importa, isso realmente não importa. Se é com aquarela, se é com óleo, se é com acrílica, se é digital, se é com 20 layers por um. O importante é o que você tem na cabeça, como você percebe e como você vai fazer. Eu tenho conhecido muitos artistas ao redor do mundo e cada um tem um processo, cada um tem um jeito e você vai buscar o que vai ser mais fácil para você. Agora, hoje eu faço tudo digital mesmo, assim. Trabalho diretamente no Photoshop, com a tablet. Tem muitos anos que eu já não desenho com lápis. Então, eu não faço esse suporte com lápis, com assim. Faço trabalho de pesquisa, faço trabalho de referência, faço trabalho de observação no dia a dia, observando ao vivo como as coisas funcionam, como elas funcionam. E aí eu memorizo e vou trabalhar. Às vezes fotografo o que dá para fotografar. Mas todo mundo trabalha com referência. Não tem quem trabalhe sem referência. Seja ela na memória, uma referência de memória, uma referência visual, uma referência ao vivo, fotográfico. A gente sempre está trabalhando com referência. Então não é erro nenhum. Pelo contrário, é parte do processo criativo. Assim. A gente copia, depois a gente transforma e depois a gente inova, né? E cria através dessa combinação de coisas. Assim. É um processo de criação da maioria das coisas que são feitas hoje, que são feitas no mundo, quase tudo é feito assim. Tem um documentário muito interessante que chama Remix, e ele fala disso. Nada é uma criação espontânea, original, 100%. Tudo que é isso que diferencia o homem dos outros animais. Né? É esse processo acumulativo de conhecimento, de transformação do conhecimento. Então você não parte do zero, você parte de alguém que já fez alguma coisa, você se inspira, você transforma, aí você põe a sua percepção naquilo, aí você transforma pela sua maneira de ver e você vai criando assim sua identidade, o seu trabalho. É como eu entendo. Se você tivesse 3 dicas para dar para você mesmo, há uns 10 anos atrás, que dicas que você daria? Rapaz, deixa eu pensar agora. Eu, para mim mesmo, primeiro deixa eu aproveitar, deixa eu agradecer a oportunidade, agradecer o interesse de vocês também, a participação. Espero que vocês tenham gostado, espero que gostem do vídeo, espero que tenha sido de alguma maneira útil. Alguns artistas que eu conheci nessas viagens, o Bob Schiller, alguns deles, a gente fala assim, não tem isso de guardar o conhecimento. Muito do que eu aprendi vendo outros artistas, vendo outro processo, e sou muito grato por isso. E dentro do que eu puder fazer para compartilhar também, para quem sabe inspirar alguém ou esclarecer algo para alguém, com certeza eu quero fazer. E a nossa área é muito assim, né? É muito colaborativa, participativa, a gente sempre aprendendo uns com os outros. Eu acho isso muito importante. Então, o que eu puder fazer para ser o mais sincero que eu puder, o mais transparente que eu puder, eu quero ser. Agora, qual conselho ou dica que eu daria para mim no passado? Rapaz, não sei, acho que eu tenho que pensar um pouco mais para responder isso aí. Eu sei que alguma das coisas que eu acho importante, graças a Deus eu fiz, que é uma das coisas que eu aconselho, que é não desistir. E uma outra coisa que eu considero assim, importantíssima é confiar no sentimento da gente também. Então, muitas vezes, tinham opções lógicas que eu poderia ter seguido, mas tinha um sentimento que me dizia assim, ó, faz isso. E, infelizmente, a maioria das vezes eu segui esse sentimento e deu certo. Então, é uma coisa que eu aconselho também, assim, sabe? Que às vezes a gente não sabe o que as coisas vão ser. Às vezes uma coisa que, obviamente, é uma possibilidade, está escondendo uma outra possibilidade que a gente não sabe ainda, que pode ser ainda melhor. E isso aconteceu comigo em alguns momentos, assim. Então, eu aconselho sempre isso. Uma coisa que aconteceu comigo quando eu estava começando, naqueles primeiros desenhos que eu mostrei, os de 2002, que tem o Ronaldinho, eu me lembro que quando eu estava fazendo aqueles desenhos, eu olhava para aquilo e eu pensava assim, meu Deus, eu não sei mais para onde eu vou melhorar. Eu era tão ignorante, eu conhecia tão pouco, que eu achava que eu conhecia tudo. Então, uma coisa que eu sempre falo assim, se você estiver se sentindo assim com alguma coisa, cuidado, sabe? E aquela frase que eu sei que nada sei, hoje para mim é muito verdade, sabe? Porque à medida que a gente vai aprendendo, a gente vai percebendo quanto mais a gente tem para aprender. Quanto mais a gente aprende, mais a gente sabe que a gente tem mais para aprender. Então, maior é essa sensação de que a gente não sabe.
E isso é uma coisa que eu não tinha quando eu comecei. Eu achava que eu estava dominando, que eu sabia tudo, porque eu sabia muito pouco. Eu me achava melhor ilustrador naquela época do que hoje, porque minha visão sobre mim era tão distorcida, tão ignorante. Então eu acho uma coisa importante a gente ficar atento também. Se eu pudesse dizer alguma coisa para mim assim, eu ia dizer para eu estudar mais, para eu ter encontrado um jeito de fazer um curso, algo que fosse simplesmente me encurtar um tempo. Eu fui muito fechado nas minhas escolhas. Assim, eu sabia o que eu queria, eu iniciei, e talvez me faltou desenvolver um pouco mais os fundamentos da arte em alguns aspectos. Por exemplo, layout, movimento, coisas do quadrinhos que o pessoal do quadrinhos tem muito forte. Eu que só vim da caricatura, estou penando para desenvolver, para aprender um pouco mais de anatomia. Eu fiquei muito fechado no retrato, então parte do rosto eu conheço bem, mas às vezes as mãos são muito importantes, os pés, e expressão gestual e corporal é uma coisa que eu estou batalhando para melhorar no meu trabalho ainda, sabe? E que eu podia ter estudado desde o princípio e não estudei. Estou estudando mais agora. Mas assim, não me arrependo das minhas escolhas, mas sinto que eu poderia ter estudado mais algumas coisas. Acho que é isso. Quero mais uma vez agradecer, o Riz, agradecer pelo convite, agradecer pelo interesse. Espero que vocês tenha sido útil de alguma maneira, né? E é isso, não desista. Porque algumas vezes eu ouvi não. Eu não vi não profissionalmente, assim, porque eu não procurei lugares para trabalhar, mas os concursos que eu participava, eu mandava e muitas vezes eu não era nem selecionado. E quando eu não era selecionado, isso me motivava muito, assim. Tem uma história do não que eu ouvi que é engraçado, eu conto nas minhas palestras também. Quando eu entrei na faculdade, eu tive um professor de desenho. Eu falo, é o único professor que eu tive, até hoje, né? E aquele desenho do Ronaldinho, um dos que eu mandei do princípio, eu tinha uma pasta com 50 desenhos daquilo, de caricaturas daquele tipo. Eu estava há 4 anos fazendo. E quando eu mostrei para ele, eu fui mostrar na frente dos meus colegas, eu faço caricatura e tal. Ele olhou minha pasta, desenho por desenho, e quando ele terminou de olhar, ele falou assim, legal, mas pra caricatura você não presta não pode desistir. E eu ouvi aquilo e falei, rapaz, não acredito que eu tô ouvindo um negócio desse. E de alguma maneira, aquilo que ele me disse foi só uma motivação para eu continuar estudando. Para mim, disse assim, eu não estou preparado, sabe? Eu preciso estudar mais. Eu nunca entendi como eu não sou capaz, sabe? Eu entendi como... porque eu não me imaginava fazendo outra coisa. Então a única avaliação profissional que eu tinha tido no meu trabalho foi que eu não prestava, que era para existir, mas aquilo me motivou. Então o que eu penso hoje é assim, que a motivação ela não vem do sim. Tanto um sim como um não pode ser motivador, depende da gente, como a gente encara as coisas. E às vezes um sim pode ser desmotivador, porque eu me lembro que uma das vezes que eu mais fiquei desmotivado foi quando eu ganhei o Saúde de Piracicaba, que era o meu maior objetivo, e depois que eu ganhei eu fiquei uma fase um pouco, mas e agora, sabe? Não foi tão motivador quanto as vezes que eu não fui selecionado, sabe? Então eu vou estudar, vou fazer mais, vou melhorar. Então é isso, é a gente saber transformar as coisas, tudo, à nossa volta em motivação, seja um sim, seja um não, depende do quanto a gente gosta do que a gente faz, depende do quanto a gente realmente quer fazer. Sem pressa, mas com dedicação. Assim, uma coisa que às vezes as pessoas pensam que eu nasci pronto, que eu sou. Mas vendo meus desenhos primeiro, vocês vão ver quanto que era ruim mesmo, péssimo. Mas eu sei o tanto que eu me dediquei esses anos, quanto que eu me dedico, quanto que eu estudo, quanto que eu observo. Pra mim é isso, é uma questão de... Tem gente que tem talento, muita facilidade, mas eu acho que a gente com dedicação, todos nós podemos fazer. Mas precisa gostar pra se dedicar. É isso aí. Falei pra caramba agora, hein? Obrigado por se disponibilizar aqui a bater esse papo com a gente, conversar com a gente. A gente sabe que é complicado, você tem um dia super atarefado, até porque o estúdio está bombando de coisa, o que é muito bom, né? Eu acho que isso é só um sinal de que você está no caminho mais que certo. Valeu? Obrigadão, cara. Até mais. Valeu aí, valeu galera. Até mais.